Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus seja louvado na vida de vocês, você que acompanha essa live, você que vai assistir depois. Eu oro a Deus para que essa mensagem ela alcance o seu coração na mais profunda intimidade. Peço perdão aos irmãos por estar gravando dentro do carro a mensagem, essa nossa correria aqui, mas eu tenho certeza que Deus tem colocado algo no meu coração e eu vou dividir com vocês, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16, diz assim a Bíblia. 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A função do templo, a função, pastor, o que é realmente ir à igreja, o que é realmente o templo, o que é o santuário? A Bíblia, ela vai trazer alguns exemplos, a Bíblia, ela vai trazer algumas ideias acerca dessa reunião santa que nós temos, que nós chamamos de igreja. Embora a palavra igreja, no seu original, ela vem da etimologia grega e ela quer dizer eclésia. Eclésia, na sua definição, quer dizer de dentro para fora. Então nós entendemos que igreja, ela é de dentro para fora. Nós vivemos uma geração templocêntrica, ou seja, pessoas que dependem do templo para poder ler a Bíblia, porque em casa não lê. Pessoas que dependem do templo para louvar um hino, porque em casa não adora. Pessoas que dependem do templo para orar, porque em casa não oram. Ou seja, pessoas hoje em dia que dependem do templo para servir a Deus. E isso não é de hoje. Isso é um fato que já perdura por muito tempo. A Bíblia vai retratar o primeiro templo feito foi o tabernáculo. Quando Deus retira o povo do Egito, da escravidão, e Deus tem o zelo e mostra o seu cuidado com o povo na peregrinação do deserto, Deus percebe que o povo precisava de ordem. Deus percebe que o povo precisava de um local aonde pudessem adorar, aonde pudessem o conhecer de perto. Esse lugar é chamado de tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo, segundo as orientações que o próprio Deus traz a Moisés, o tabernáculo era um local aonde eles montavam, o povo de Israel no deserto montava de madeira e couro de animal uma grande tenda, um grande espaço aonde ali dentro eram colocados utensílios sagrados e aonde eles cultuavam a Deus. Então Deus primeiro ele determina os mandamentos na vida de Moisés. Esses mandamentos Moisés aplica ao povo. E após ter tido o mandamento, é ordenado o tabernáculo. Aqui a gente já aprende uma primeira lição. Sem mandamento, sem lei, é impossível ter adoração. Tem pessoas que confundem dizendo assim, nós vivemos na graça, mas a graça não cancela a lei. O evangelho é mandamento, e se tem mandamento, tem leis. Exemplo, adorar a Deus unicamente. Exemplo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é lei e não é do antigo, é do novo, dita por quem? Por Jesus. Adorará a Deus acima de tudo, de todos, em todos os momentos.
E amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, é impossível que eu faça mal ao meu próximo, porque eu mesmo não quero sofrer esse mal. Então a gente entende que existe uma ordem. Deus primeiro determina o mandamento para depois ordenar o tabernáculo. E se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, nós precisamos primeiro ser obediente a leis, para depois pensar em adorar a Deus. Por quê? Deus não recebe adoração de desobediente. Porém, o tabernáculo, ele era montado e desmontado, segundo a nuvem os guiava. Quando a nuvem parava, era momento de levantar o tabernáculo, fazia os seus cultos, e dado um tempo, um intervalo de tempo, eles tinham que desmontar. Quando o povo atravessa o deserto, o tabernáculo é ultrapassado. Por quê? Porque cada tribo chegou na terra. Cada tribo herdou um pedaço de chão, herdou uma cidade. Então já não tinha como montar o tabernáculo. Por quê? Porque eles estavam espalhados. O fato de estar espalhados traz agora uma grande verdade. Que verdade é essa? É que o tabernáculo só serviu enquanto o povo estava no deserto. Só que não deu para Deus fazer uma obra completa e mais de eficácia no povo, porque o tabernáculo era montado e desmontado. Montado e desmontado. Assim como tem muitas pessoas ainda hoje dentro das igrejas que montam e desmontam. Tem pessoas ainda que por causa de qualquer coisa se afasta da presença de Deus. Tem pessoa que se desmonta da presença de Deus por qualquer motivo. E Deus não trabalha na inconstância, Deus trabalha com firmeza. Deus quer estabelecer sobre a tua vida. Enquanto continuarmos montando o tabernáculo e desmontando o tabernáculo, Deus não consegue fazer a obra completa. E nós sempre viveremos na fila da promessa. Mas tendo certeza de que Deus faz a promessa, Deus cumpre a promessa e Deus confirma a promessa. Mas Deus só cumpre e confirma aonde tem firmeza, aonde tem estaca. Deus só pode trabalhar na tua vida, meu irmão, se você firmar estaca na sua presença. O tabernáculo agora é ultrapassado. Passado um longo período de tempo, o povo entende que Deus precisava de um lugar de habitação. E Deus ordena ali que Salomão criasse um local de adoração. A Bíblia diz que o ouro, as pedras preciosas, era tudo do mais caro, era tudo do mais fino. E isso fez com que o povo adorasse mais o templo do que o dono do templo. Mais a glória do ouro do que a glória do dono do ouro. Esse templo de Salomão simboliza pessoas materialistas que acham que o templo tem que ser valorizado por aquilo que apresenta ser e não por aquilo que realmente é na sua essência. Tem pessoas que passam tanta maquiagem que Deus não consegue tratar com ela na sua particularidade. Eu não estou aqui dizendo que maquiagem é errado, irmão. Eu estou falando aqui de caráter. Eu estou falando aqui de postura santa diante de um Deus santo. Eu estou dizendo aqui que Deus está querendo trabalhar na tua vida. Mas enquanto você valorizar mais o ouro do templo do que o dono do ouro, Deus não consegue fazer. Aí o que Deus faz? Deus levanta Nabucodonosor e Babilônia. Para quê? Para colocar esse templo que é cheio de glória de homem à ruína. Deus destrói esse templo. E a Bíblia diz que Babilônia foi um cálice de Deus, ou seja, é um instrumento. Cálice eu utilizo. Deus utilizou Babilônia para fazer com que o povo sofresse. Então aqui nós temos dois exemplos de templo. O primeiro exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo monta e desmonta. Deus não conseguiu efetuar a obra com firmeza. Por quê? Porque o povo não foi constante. O segundo exemplo é o templo de Salomão, aonde a glória do templo ocupava mais lugar no coração das pessoas do que a glória do Deus, dono do templo. Deus também não trabalha por quê? Deus não divide a glória dele com ninguém.
Aleluia. Só que Jesus, no livro de João, no capítulo 2, ele chega no templo agora feito por Herodes. É um outro templo, mas eu não quero me aprofundar nesse. Esse templo de Herodes, só para você ter uma ideia, é um templo que foi feito pelo rei Herodes como uma forma de campanha política. Tem muita politicagem em alguns lugares e Deus não habita nisso. Aleluia! Tem muita gente querendo dar uma de bonzinho e não é. E Deus não habita nisso. Deus habita na sua essência, naquilo que você realmente é. O que acontece? O templo de Herodes virou um grande balcão de negócio. Porque não tem temor a Deus. E quem não tem temor a Deus, negocia a presença de Deus. Agora, quem não tem temor a Deus, quem tem temor a Deus, não negocia. Porque tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. E a presença de Deus, ela tem valor. E aquilo que tem valor não pode ter preço. Louvado seja Deus. E é nesse templo de Herodes que Jesus tira o seu cinto, chicoteia os cambistas, chicoteia os comerciantes, vira os balcões e ele diz: a casa de meu pai tem que ser uma casa de oração. E ele então lança uma palavra dizendo: escuta, e em 3 dias eu derrubarei esse templo e eu reconstruirei. E os judeus olham para Jesus e dizem assim: demoramos 46 anos para construir esse templo. Como você pode vir aqui e dizer que em 3 dias você vai destruir e vai reconstruir? Mas eles não entendiam que Jesus falava do seu próprio corpo. O primeiro templo, o tabernáculo, não deu certo porque o povo não tinha firmeza, montava e desmontava. O segundo templo de Salomão não deu certo porque o povo adorou mais o ouro do templo do que o dono do ouro e o dono do templo. O templo de Herodes não deu certo porque foi um templo construído para poder fazer campanha. Aquele que usa Jesus para se autopromover não prospera. Então Jesus derrubou os templos e disse que o corpo dele seria o próprio templo. Passado isso, Jesus foi para a cruz do Calvário e você sabe a mensagem. Você sabe essa história. E a Bíblia vai dizer que na cruz, um soldado furou o seu pulmão, aonde ali saiu água e saiu sangue. E eis aí a matéria-prima da noiva do Cordeiro. O primeiro templo, matéria-prima, madeira e couro de animal. O segundo templo, matéria-prima, ouro e pedras preciosas. Nenhum deles prosperou. Mas Jesus, com o seu corpo, nos deu de presente com a sua morte e com a sua ressurreição, o Espírito Santo. E Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Que você possa receber essa palavra, que você possa entender que o Espírito de Deus habita dentro de você e ele não pode compactuar com nada de errado. Que o Espírito Santo de Deus traga para o seu coração um avivamento que você precisa hoje e que você entenda que a mensagem da cruz, ela é uma mensagem transformadora e que quando as igrejas no Brasil reabrirem, você entenda que você é o templo e quando você vai para a igreja, você está indo para a igreja para fortalecer esse templo. A igreja fortalece o templo e o templo é morada do Espírito. Você não é qualquer um. O Espírito Santo de Deus mora em você. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.